Olá pessoal, nesse vídeo eu trago uma pequena reflexão para que você consiga entender essa história de autossuficiência do petróleo brasileiro e também da autossuficiência do petróleo americano. Imagina os comentários que eu tenho recebido constantemente. Uma pessoa fala coisa do tipo, olha, se o Brasil falava que era autossuficiente em produção de petróleo, por que o Brasil tinha que fazer negócio com a Venezuela? E da mesma forma, algumas pessoas falam, você é idiota porque você está falando que os Estados Unidos estão investindo toda essa grana num golpe de Estado no Brasil para tomar o petróleo brasileiro e os Estados Unidos são autossuficientes em petróleo. Então vamos imaginar, para isso eu vou fazer uma analogia e eu vou utilizar duas profissões que são bem conhecidas no mercado. A profissão de médico, que é muito privilegiada e todo mundo sabe que um médico ganha muito bem, e a profissão de pintor, que é igualmente importante quanto a do médico, mas ele já não ganha tanto a mesma grana quanto o médico. Vamos pensar que um determinado médico tenha condições de pintar a própria casa, ou seja, esse médico é autossuficiente na pintura da casa. Porém, se ele trabalhar como médico, ele vai ganhar mais dinheiro e pode contratar um pintor para pintar a casa dele. Então é economicamente mais viável para ele participar de um negócio com o pintor, contratar o pintor para fazer a pintura da casa e ele atender no consultório. Então, se a gente for colocar valor, se ele parasse de trabalhar e deixasse de ganhar, por exemplo, R$1.000 durante o tempo que ele estivesse pintando a casa dele, para não ter que pagar R$100 para o pintor, ele perderia R$900. Como que eu levo essa analogia para os comentários que eu estou tendo no vídeo da Venezuela? Pensa o seguinte, gente. O Brasil vivia há um tempo atrás um momento em que a gente tinha uma condição que a gente chamava de pleno emprego. As pessoas que estavam desempregadas, na verdade, são aquelas pessoas que a economia chama de pessoas que estão em transição. É a pessoa que está mudando de um emprego para o outro. Não existe desemprego zero. Isso é impossível. Sempre vai ter um nível de desemprego. E o nível de desemprego no Brasil naquela época era muito baixo. Então, o Brasil estava investindo em atividades industriais e estava priorizando atividades industriais, porque as atividades extrativistas, por exemplo, produção de petróleo, são as atividades que remuneram menos o trabalhador. Então, quando a gente pensa da seguinte forma, há uns tempos atrás o Brasil decidiu fazer negócio com a Venezuela e comprar o petróleo venezuelano, ainda que o Brasil fosse autossuficiente na produção do petróleo. Por quê? É muito mais interessante para o Brasil focar na produção industrial e fornecer produtos industrializados para a Venezuela e, nesse sentido, colocar o brasileiro para trabalhar em áreas especializadas do que o Brasil focar na produção do petróleo, ainda que ele tenha petróleo no subsolo. É mais interessante deixar para explorar esse petróleo no momento posterior, quando o petróleo ficar mais caro, ou seja, quando a disponibilidade de petróleo diminuir. Então, nesse momento, eu passo para o segundo comentário que eu recebi, é um segundo tipo de comentário, porque ele se repete muitas vezes, que é: por que os Estados Unidos investiriam num golpe de Estado no Brasil para tomar o petróleo brasileiro se eles são autossuficientes em petróleo? O raciocínio é o mesmo, gente. Para os Estados Unidos, é muito melhor manter a população dele longe da produção de petróleo e manter a população deles trabalhando em sistema financeiro, trabalhando na criação de novos produtos, trabalhando em indústrias, do que trabalhando na extração de petróleo. Desse sentido, eles podem utilizar populações, digamos que, menos bem pagas, como, por exemplo, o pessoal da Síria, o pessoal do Iraque, agora o pessoal do Brasil, para produzirem o petróleo para eles e eles deixarem para explorar o petróleo deles somente no momento em que realmente o petróleo estiver escasso no planeta Terra. Então, resumindo a coisa, ainda que a gente tenha condição de produzir determinadas coisas, é muito mais interessante para a gente participar do negócio internacional, a gente deixar que outras pessoas que sejam mais, digamos que, especializadas na produção daquelas coisas, façam aquilo pra gente. E quando a gente pensa em geopolítica, é sempre melhor para nós, como país, produzirmos alguma coisa que tenha um maior valor agregado e comprarmos de alguém que tenha um menor valor agregado. Brasil e Venezuela. O Brasil produz coisas industrializadas, o Brasil produz serviços como construção civil e troca por petróleo. O petróleo requer mão de obra menos especializada do que, por exemplo, a indústria.
Claro que na cadeia de produção de petróleo existe sim os profissionais altamente especializados, mas a maioria do pessoal envolvido na produção de petróleo é menos especializado do que a maioria do pessoal envolvido, por exemplo, na indústria da construção civil ou nas indústrias que o Brasil produzia, por exemplo, mercadorias para enviar para a Venezuela. Vamos para o caso dos Estados Unidos. É lógico que os Estados Unidos querem utilizar outros países para a extração de petróleo para que a população americana possa focar em industrializados, desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de serviços, enfim, sempre essa divisão internacional do trabalho em que os países procuram desenvolver alguma coisa que é mais cara e mais leve para produzir, mais cara e, digamos que, menos penosa para os trabalhadores. Espero que tenha ficado claro, espero que você assista esse vídeo, não com olhos de preconceito, buscando, digamos que, formas de refutá-lo, mas tentando entender como funciona a geopolítica e tentando, digamos que, talvez abrir sua cabeça contra essa manipulação que tem acontecido na situação geopolítica do Brasil frente ao mundo. Muito obrigado.